tinha saído do México e foi ser tratado nos Estados Unidos. Então, até o momento, todos os óbitos aconteceram apenas no México e nos outros países. Aparentemente, os casos são menos graves e a recuperação dos pacientes confirmados foi total. Atenção, outra informação importante para você que acompanha a nossa cobertura aqui pela Record News. A imagem pequena é a do ministro da Saúde em coletiva em Brasília. E na imagem maior, a doutora Margaret Chan, que está em Genebra, na Suíça, durante uma entrevista coletiva da OMS. A confirmação de que o nível de alerta para uma pandemia aumentou. Agora há pouco, o grupo de cientistas reunidos em Genebra acaba de confirmar que os medicamentos, os antivirais, de que tem os países, que já têm casos confirmados estão utilizando, estes antivirais estão apresentando excelentes resultados para os casos confirmados. Ou seja, a carapaça, como se diz, a nova carapaça desse vírus da gripe suína é sensível aos medicamentos que estão sendo utilizados. Portanto, mais uma informação importante para dar tranquilidade às pessoas que estão com receio diante deste risco de epidemia global. O editor Fabiano Pause acompanha essa entrevista coletiva que está ocorrendo em Genebra, na Suíça. Fabiano, boa tarde. Você disse, o grau 5 é declarado quando há focos em mais de 2 países numa mesma região. O aumento do grau é um sinal para todos os governos, indústrias farmacêuticas e comunidades do mundo para agirem contra a gripe. O mundo está mais preparado do que nunca, segundo a OMS, para lidar com essa pandemia, ou com essa pré-pandemia no momento. Todos os países devem ativar seus planos de contenção, segundo a OMS, para se prevenir contra a doença. A Organização Mundial da Saúde também pediu às indústrias farmacêuticas que aumentem a produção de antivirais. O vírus, segundo a OMS, caracteriza-se por rápida mutação e comportamento imprevisível, Eduardo. Obrigado, Fabiano. Então, para que você entenda, esses 6 graus de alerta de uma pandemia que foram criados não muito recentemente pela Organização Mundial da Saúde, eles diferenciam do nível 4 para o 5 em um ponto específico. Até agora, a OMS dizia, monitorem seus casos, tratem suas confirmações. E agora, a Organização Mundial da Saúde, no alerta de nível 5, diz, coloquem em prática todas as políticas restritivas e de contenção de uma pandemia, porque ela está próxima demais. É isso o que a OMS está dizendo. E no caso brasileiro, as notícias são boas, não? Porque no caso do Brasil, estas medidas de contenção já estão em prática, a mais restritiva dela não foi adotada ainda, que seria o cancelamento ou a suspensão de voos que venham de países com confirmações do caso, mas o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, acaba de dizer que isso não está descartado e essa restrição para voos, o que já acontece em Cuba e na Argentina, em relação a México e Estados Unidos, poderia ocorrer também no Brasil, caso fosse uma sugestão expressa da OMS. Vamos continuar com a coletiva em Brasília para que você fique bem informado a respeito do assunto. Bom, mas de todo modo, o relatório está aqui e, evidentemente, nós vamos agora fazer essa atualização em relação a essa nova decisão da Organização Mundial da Saúde. Só sairá amanhã às 14 horas. Mais uma pergunta? Pois não? Barcelos, da TV CNT. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que vai ser executado esse plano de contingência e também agora que já foi passado do nível 4 para o nível 5, vão manter sem barrar os voos internacionais? Queria que o senhor explicasse isso aí novamente. Então, veja, o plano de contingência está estruturado há bastante tempo, ele está sendo implementado, ele tem uma série de pontos, ele envolve monitoramento nos portos, aeroportos e fronteiras, ele envolve o funcionamento dos centros de investigação em epidemiologia, ele envolve a política de comunicação e informação, ele envolve o estoque de medicamentos para o tratamento, ele envolve a rede de 52 hospitais para o atendimento das pessoas. E esse conjunto, ele envolve o grupo executivo que todos os dias acompanha e monitora 24 horas a situação. Isso é o plano, tá? Qual foi a outra pergunta que você fez? Nesse momento, veja, só para te chamar a atenção, em nenhum momento os Estados Unidos proibiu voos do México para os Estados Unidos e vice-versa. Um está ali do lado do outro. O OMS, em nenhum momento, recomendou essa medida. Então, eu reitero que o Brasil vai continuar seguindo rigorosamente as orientações da Organização Mundial da Saúde, inclusive em relação ao trânsito de pessoas entre países. Para você que chegou agora, o Ministério da Saúde confirma 36 pacientes monitorados no país
com algum tipo de suspeita de gripe suína. E 2 casos são efetivamente suspeitos, portanto, há 3 categorias que estão sendo usadas pelo Ministério da Saúde, o caso de monitoramento, o caso de suspeita e o caso de confirmação. Confirmação não há nenhuma. Monitorados são 36 pacientes nesse momento, que vieram ou não do México e dos Estados Unidos e que estão com ou pelo menos sintomas de gripe suína. Ou, no caso de suspeição, existem 2 pacientes porque atendem a todos ou a maior parte dos requisitos de uma gripe suína. Entretanto, não há confirmação mesmo nesses 2 casos. E o governo já disse que existem 12 mil kits de medicamentos para serem utilizados já, caso haja alguma confirmação de doença. Esses medicamentos de nada adiantarão nos casos suspeitos ou para quem quer viajar ao México ou aos Estados Unidos. Esse é um alerta importante. A automedicação não funciona neste momento. E esses medicamentos poderão ser utilizados em casos de confirmação. O ministro disse também que existe matéria-prima para a produção de 9 milhões de kits de medicamentos retro ou antivirais. Continue conosco em Brasília. Indicaram para o Ministério da Saúde os 52 hospitais que são os centros. Então, todos os pacientes irão para esses hospitais. Nenhum paciente vai ser tratado em qualquer hospital. Por quê? Porque esses hospitais dispõem de todas as condições técnicas e de segurança para tratar os casos suspeitos. Daí a importância da especificação de uma rede. Então, todo mundo que for considerado suspeito vai para um desses 52 hospitais.